Olá, meu nome é Maria Vitória, eu sou aluna da UESP, campus Doutora Josefina Gomes, aluna do curso de Licenciatura Plena em Educação Física, e juntamente com as colegas de turma Mariane Silva e Raniese, através da matéria Filosofia da Educação, a gente vai falar um pouco sobre educação e sociedade, a redenção, a reprodução e a transformação. Em que sentido pode ser dada a educação como um todo dentro da sociedade? Algumas pessoas podem dizer que a educação é responsável pela direção da sociedade na medida que ela é capaz de dar sentido, de direcionar a vida social, salvando as pessoas de várias situações. Como outras pessoas podem dizer que a educação reproduz a sociedade como ela é. E outras pessoas, mais sendo pedagogos e teóricos, podem dizer que a educação, como uma instância mediadora, uma forma de entender a vida e a sociedade. Esses três grupos, eles podem ser descritos respectivamente como um grupo redentor, um grupo da reprodução e um grupo da transformação da sociedade. E essas são as três tendências filosófico-políticas que são dadas para compreender a educação, que constitui o nome da prática educacional. Eu acho que é educacional. Ela é filosófica porque ela compreende o seu sentido e ela é política porque ela constitui um direcionamento para a sua ação. Agora eu vou falar um pouco sobre a educação como redenção na sociedade. Que a redenção ela é a primeira tendência e ela concebe a sociedade como um conjunto harmonioso com desvio de grupos de indivíduos, mas que ficam à margem dele. Ou seja, a sociedade ela vai estar naturalmente composta com todos os seus elementos. E o que vai importar é integrar na sua estrutura tanto novos elementos, não, que são as novas gerações, quanto os que, por algum motivo, se encontram na margem. É muito importante manter e conservar a sociedade integrando os indivíduos no todo social. A educação, ela, como uma instância social que está voltada para a formação da personalidade, a personalidade dos indivíduos, para o desenvolvimento das suas habilidades, para a veiculação de valores éticos necessários para a convivência social. E nada mais tem a fazer do que a gente estabelecer essa redentora da sociedade. É bom ela é usada também para reforçar os laços sociais e promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Que, em vez de você receber interferência da sociedade, a redenção, a tendência redentora que interfere na sociedade, e ela interfere de uma forma absoluta nos destinos de todo o social, curando das suas mazelas. É até ingênuo compreender a relação da educação e sociedade. Um bom exemplo é Comênio. Comênio tem uma obra, foi publicada em 1657, que ela está intitulada de Didática Magna, o Tratado da Arte Universal de Ensinar a Tudo e a Todos. Tem um capítulo que é direcionado para ministros de Estado, pastores de igrejas, diretores de escola, pais, tutores, que ele ensina o sentido que a obra empreende. Comênio, ele sempre deixou claro o seu entendimento e a sua finalidade da educação. Parte da compreensão do mundo foi criado bom e harmônico por Deus, e aí, pela desobediência, o ser humano, que foi o casal primordial, no caso Adão e Eva, foi introduzido o desequilíbrio. Aí, Deus mandou Cristo para dar uma oportunidade do ser humano se redimir, para poder conseguir de volta aquela harmonia, aquela paz novamente. Mas os homens continuaram no seu delírio, na sua queda, através do pecado, e não fizeram. E a única forma agora que nós temos de voltar a isso através da educação, que é para a educação recuperar a harmonia perdida. Que, como eu falei antes, havia uma ordem e uma ordem, uma harmonia, essa harmonia foi quebrada. E segundo o Comênio, ou segundo as palavras dele,
está muito longe dela retornar. Essa harmonia teria acontecido no paraíso terrestre, que tem na Bíblia. No entanto, como ele lamenta muito o desequilíbrio social que existia na época dele, que ele queria muito reordenar, mas ele não conseguia. Ele falava muito sobre o presente, ele lamentava. Ele fala isso. Na verdade, do que existe em nós ou ao que nos pertence. Haverá algo que esteja no seu devido lugar? Nada em parte alguma invertido estagnado. Tudo está destruído e arruinado. Depois dessa consideração, ele identifica os desvios do ser humano da sociedade de sua época, no que interfere a inteligência, prudência, sabedoria, etc. Ou seja, na sociedade que se faz presente os desequilíbrios como os ecos da desarmonia original. Mas, para o autor, a humanidade e a sociedade da sua época não estavam de um todo abandonadas. Havia umas soluções. Uma delas era a redenção dos pecadores, que era por Jesus Cristo. A outra se colocava por Deus nas mãos de todos, que era para seguir os seus ensinamentos. Mas como que a gente vai colaborar para esses processos de regeneração da sociedade? Como que a gente vai processar essa redenção? O Mínio ele aponta um caminho da educação. Ele diz que é o meio mais eficaz de redimir a sociedade. E ele fala assim: um dos primeiros ensinamentos que a Sagrada Escritura nos dá é este. Sob o sol não há nenhum outro caminho mais eficaz para corrigir as corrupções humanas do que a reta educação da juventude. Que tudo será feito para que a sociedade ela seja redimida e para que haja menos trevas, menos confusão, menos dissídios, mais luz, ordem, paz, tranquilidade. E assim, o Comênio ele vai se transforma no legítimo representante dessa tendência filosófica que vai considerar a educação como redentora da sociedade. Para ele, a educação dos crianças e jovens, a partir da educação dos crianças e jovens, a sociedade vai ser redimida. Ele não crê no reequilíbrio do adulto, porque para ele o adulto já está cheio de pecado, de preconceito, ele não crê. Ele diz assim: com efeito, para transplantar árvores velhas e nela infundir fecundidade, não basta a força da arte. Portanto, as mentes simples e não ocupadas e estragadas por bons preconceitos e costumes mundanos são as mais aptas para amar a Deus. É, a educação ela vai ter a força de redimir a sociedade se investindo em seus esforços nas gerações novas, formando suas mentes e sendo adaptada ao ideal de sociedade através da educação. É bom observar que essa concepção da educação redentora ela durou por várias épocas. Teve os enciclopedistas da Revolução Francesa e os pedagogos que, do final do século passado, eles continuaram com essa mesma concepção. Os enciclopedistas, eles acreditavam muito na redenção da sociedade pela educação das mentes, e os pedagogos, tanto do final do século passado como no início desse, eles acreditavam na redenção da sociedade através da formação de convivência entre as pessoas, a partir do entendimento as diferenças individuais de cada um. E tanto Comênio, como os enciclopedistas, como os pedagogos, eles consideravam a sociedade como um todo orgânico e que devia ser mantida e restaurada através da educação. Essa tendência da educação tem uma finalidade filosófica política de redimir a sociedade. Demerval Saviani dá a denominação de teoria não crítica da educação, devido ao fato de não leva em conta a contextualização crítica da educação dentro da sociedade, do que ela faz parte. E, por último, é, foi muito importante notar que essa tendência ainda se faz muito presente hoje em dia. Uma curiosidade que eu achei foi que eu conheci uma frase, muito conhecida, claro, de Pitágoras, que é educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Eu achei muito parecida o pensamento dele com o pensamento de Comênio sobre educar principalmente as crianças
para poder ter um futuro melhor, como se fosse um investimento, para ter um futuro mais harmonioso, uma sociedade mais harmoniosa, porque os adultos já estão com a mente muito ocupada e para reeducá-los é um processo quase impossível. E é isso, obrigada. Educação como reprodução da sociedade. Essa tendência, ela afirma que a educação faz integralmente parte da sociedade e a reproduz. Essa tendência, ela diverge da tendência anterior, pois ela aborda a educação como uma instância dentro da sociedade, inclusive ao seu serviço. Ela também não redime de suas mazelas, mas reproduz o seu modelo vigente, perpetuando-o se for possível. A diferença fundamental entre essa tendência e a tendência anterior é que a educação redentora atua sobre a sociedade como uma instância corretora dos seus desvios, tornando-a melhor e mais próxima do modelo de perfeição social, harmônica e idealizada. A interpretação da educação como reprodutora da sociedade, ela implica entendê-la como um elemento da própria sociedade. Essa abordagem ela é uma abordagem crítica e reprodutivista. Por isso, Demerval Saviani denomina essa tendência de teoria crítico-reprodutivista da educação. Apesar dos muitos autores que assumem essa concepção para o objetivo, a gente vai ter como base as ideias de Luiz Althusser. Essa tendência crítico-reprodutivista, ela não estabelece um modo de agir para a educação. Ela pretende apenas demonstrar como atua a educação dentro da sociedade e não como ela deve atuar. Em ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, Althusser faz, a partir de pressupostos marxistas, um estudo sobre o papel da escola como um dos aparelhos do Estado, como a instância da sociedade que vincula a sua ideologia dominante para reproduzi-la. Segundo Althusser, toda sociedade para perenizar-se, ou seja, para durar, ela necessita reproduzir-se em todos os seus aspectos. Caso contrário, ela desaparecerá. Então, ele diz que uma formação social não produz as condições de produção ao mesmo tempo em que produz. Ela não conseguirá sobreviver um ano sequer, ela não durará, não será duradoura. E, segundo ele, para que isso aconteça, tanto economistas marxistas como os burgueses reconhecem que não há reprodução possível sem que seja assegurada a reprodução dos meios de produção. Sendo assim, a cada momento, os administradores da produção, eles deverão estar atentos, verificando o que necessita ser suprido ou substituído, para que a manutenção do teu de produção ou para o seu incremento do aumento seja eficaz. É impossível manter uma produção sem que ocorra a reprodução dos meios materiais, que garantem a manutenção ou incremento da produção, assim como se torna necessário a reprodução cultural da sociedade. A produção de bens materiais e suas reproduções não se realizam sem outro elemento básico, a força de trabalho. A força de trabalho, como qualquer outro elemento, ela não é infinita e inesgotável. Sendo assim, exige também uma reprodução. Então, como essa reprodução acontece? Bom, a força de trabalho, ela possui duas vertentes que servem diretamente o sistema produtivo, a vertente biológica e a vertente cultural. Do ponto de vista biológico, há de se reproduzir a força de trabalho, pois, em caso contrário, o trabalhador ou o operário será extinto. Ou seja, na vertente biológica, tem de se garantir a prole, ou seja, o conjunto de filhos, que serão as novas forças de trabalho caso os trabalhadores atuais tenham que se desativar pela doença ou pela morte. Do ponto da vertente cultural, a força de trabalho ela deve
manifestar competência no exercício das atividades que garantem a produção, ou seja, torna-se necessária a formação profissional segundo os diversos níveis de necessidade da divisão social do trabalho. Com isso, a escola, com a vertente cultural, a escola alcançou o fórum de principal instrumento para a reprodução qualitativa da força de trabalho de que necessitava a sociedade capitalista. Então, nesse contexto, como a escola atua? Segundo Althusser, a sua ação opera em dois sentidos diversos, mas que se complementam. De um lado, vai-se mais ou menos ou longe nos estudos, mas de qualquer maneira aprende-se a ler e escrever. E algumas outras técnicas e elementos dos mais rudimentares aos mais aprofundados. De outro lado, ao mesmo tempo que ensina estas técnicas e estes conhecimentos, a escola ensina também as regras dos bons modos e costumes. Então, isto é o comportamento que todo agente da divisão do trabalho deve observar, ou seja, suas regras de moral, da consciência cívica e profissional. Então, sobre essa dupla modalidade de ação da escola, o saber, ele acrescenta-se ao saber comportar-se. A escola deveria, então, normalmente trabalhar nos dois sentidos. A necessidade de Althusser em reportar-se ao modelo marxista da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura determinante, ela é formada pelos elementos econômicos da sociedade. Já a superestrutura é o conjunto dos elementos culturais condicionados pela infraestrutura, possuindo uma autonomia suficiente para interferir e reproduzir a sociedade. Então, interessa-se para a escola falar da superestrutura e de seus elementos. O Estado, com seus aparelhos, é o fator fundamental de manutenção e reprodução da sociedade. No conceito geral, então, dos aparelhos ideológicos de Estado, a escola é um aparelho ideológico de Estado que desempenha incontestavelmente o papel dominante. A escola, como um principal aparelho ideológico de Estado, atua sobre diversas faixas etárias do cidadão, em cada uma exercendo o papel de reprodutora das forças de trabalho. Ou seja, uma parte por volta dos 16 anos, uma enorme massa de crianças cai na produção, ou seja, tornando-se operários ou pequenos camponeses. A outra parte da juventude escolarizável continua e preenche os postos médios e pequenos empregados e funcionários. E uma última parte cai no semidesemprego intelectual. A prática escolar, ela deixa sua marca na personalidade de cada indivíduo. E além dessa marca nessa personalidade, define também alguns papéis, né, de indivíduos. E esses papéis, eles se especificam conforme a escolaridade de cada um. Os papéis são o papel de explorado, que esse explorado ele tem consciência profissional, moral, consciência cívica, nacional e política altamente desenvolvida. O papel de agente da exploração, ele sabe mandar e falar aos operários, né? Existe ali uma relação humana. Juntamente com esse agente de exploração, a gente também tem um agente de repressão. Só que esse agente de repressão, ele sabe mandar e ser obedecido sem discussão, sem nenhum questionamento. E o papel de profissionais da ideologia, esses profissionais, eles sabem tratar as consciências com respeito. Existe ali o desprezo, a chantagem, a demagogia, que convém, né, a esses profissionais, enfim. É como se houvesse uma hierarquia. E os valores da sociedade dominante, elas se reproduzem através da escola, só que não operam nela com exclusividade, né? A família, a igreja, os meios de comunicação social, eles também contribuem para o mesmo fim. Só que nenhuma outra instituição, como a escola, dispõe tanto tempo de audiência obrigatória, né?
não dispõe tanto tempo para acolher ali aqueles alunos e ainda por cima, né, muitas vezes de forma gratuita, como a gente vê escolas públicas, universidades públicas, enfim. E aí dispõe tanto tempo que é basicamente 5, 6 dias a semana, mais ou menos 8 horas por dia, enfim. E aí, na visão reprodutivista de Althusser, ele diz que os professores podem fazer o que fizerem, né, o que puderem. Eles podem lutar, melhorar suas práticas, melhorar seus métodos materiais, enfim. Tudo será em vão, né, porque a sociedade sempre reproduzirão a ideologia dominante, né, e, portanto, a sociedade vigente. Assim, né, ela pode ser uma instância social, entre outras, na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e concreta, atingindo, assim, né, os aspectos não só políticos, mas também sociais e econômicos. A educação como transformação da sociedade. Nessa tendência, ela tem por perspectiva compreender a educação como mediação de um projeto social. Ou seja, por si, ela nem redime nem reproduz a sociedade. Ela serve de meio, né, ao lado de outros meios, para realizar um projeto de sociedade. Esse projeto pode ser conservador ou transformador. No caso, essa tendência ela não coloca a educação a serviço da conservação. Ela pretende demonstrar que é possível compreender a educação dentro da sociedade, com seus determinantes e condicionantes, sem deixar de falar deles, né? Mas existe também a possibilidade de trabalhar pela sua democratização. A tendência redentora ela é otimista em relação ao poder da educação sobre a sociedade. A reprodutivista ela é pessimista no sentido que sempre será uma instância a serviço do modelo dominante de sociedade. E a tendência redentora ela pretende curar, né, a sociedade, suas mazelas. A reprodutivista ela afirma que a educação não é senão uma instância de reprodução do modelo de sociedade ao qual serve. E a tendência transformadora, ela pode ser denominada crítica, né? Tanto na medida em que não cede ao ilusório otimismo, quanto na medida em que ela interpreta a educação dimensionada dentro dos determinantes sociais, né? Com possibilidade de agir estrategicamente. Assim, ela pode ser uma instância social, né? Entre outras, na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e concreta. Enfim, Saviani afirma que, do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação, rebaixamento do ensino das camadas populares, enfim. Lutar contra a marginalidade, né, através da escola, significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores o ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. E o papel de uma teoria crítica, né, da educação é de dar substância concreta a essa bandeira de luta, né, procurando evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. Concluindo, apresentamos, né, 3 tendências filosóficas de interpretação da educação. São as tendências redentora, tendência reprodutivista e tendência transformadora. A redentora, ela propõe uma ação pedagógica otimista, né, do ponto de vista político, acreditando que a educação tem poderes quase que absolutos sobre a sociedade. A tendência reprodutivista, ela é crítica em relação à compreensão da educação na sociedade. Porém, ela é pessimista, né? Ela não vê qualquer saída para ela, a não ser submeter-se aos seus condicionantes. E, por último, a tendência transformadora, né? Que ela é crítica. Ela se recusa tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador. Por isso, ela propõe-se compreender a educação dentro de seus condicionantes e agir estrategicamente para sua transformação. O livro que a gente teve referência foi A Filosofia da Educação, de Lucchesi,